Hoje, dia 26 de março, é celebrado o Dia Mundial de Conscientização da Epilepsia, ou o chamado Purple Day, o Dia Roxo, em português. A doença afeta aproximadamente 50 milhões de pessoas no mundo, representa aí uma em cada 100 pessoas, e apesar de 70% dos casos terem controle com medicação, ainda existe muito preconceito, muita desinformação sobre esse assunto. Nós vamos conversar aqui no estúdio com o Dr. Silvio Machado, que é cirurgião neuropediátrico, pós-graduado em cirurgia neuropediátrica funcional e também em epilepsia. Tudo bem, doutor? Obrigado pela sua presença aqui com a gente. Tudo bem, é um prazer. Bom, epilepsia, quando a gente fala, as pessoas já pensam nas crises que as pessoas sofrem, em pessoas que saem por aí se batendo e tudo mais, E existe muito, como eu disse no começo, muito preconceito ainda em relação a como essa doença se manifesta e de onde ela surge também, não é, doutor? Sim, ainda é uma doença muito estigmatizada. Creio que nesses últimos anos, com essas campanhas de conscientização, esses conceitos vão sendo amenizados, E à medida que a população vai tomando conhecimento, tanto da medicação quanto das causas, nós vamos obtendo uma colaboração maior das famílias no tratamento desses pacientes. Eu queria que o senhor dissesse para a gente, inicialmente, o que é exatamente a epilepsia? Por que essa doença ocorre em determinadas pessoas? Basicamente, a epilepsia é uma descarga elétrica anormal da célula cerebral, que provoca uma série de alterações. As mais conhecidas são aquelas chamadas convulsões, onde a pessoa cai, perde a consciência, baba. E existem outras manifestações de epilepsia menos conhecidas, que são as crises de ausência, onde a pessoa parece que está desligada. Existem vários tipos de convulsões, mas a mais conhecida é aquela onde a pessoa cai, perde a consciência. Ou seja, o grau de incidência da doença ou de gravidade da doença varia de pessoa para pessoa? Inclusive essas reações que a pessoa tem? Sim, é variável. Muitas pessoas, muitos pacientes têm diferentes tipos de crises muitas vezes, Mas a maioria das pessoas tem um só tipo de crise. Muitas vezes, com o passar do tempo, elas se modificam. E é mais comum entre homens, entre mulheres, ou isso independe? Não existe uma proporção, uma prevalência entre os sexos. Não, Enfim, a gente tem, sempre quando a gente fala de saúde, a gente separa aqui para os nossos especialistas que vêm aqui ao programa, comentar temas que muitas vezes são colocados aí pela internet, Então a gente tem o nosso quadro Verdade ou Mito, para justamente esclarecer com um especialista no assunto o que realmente tem fundamento em relação a essa doença. Então a gente começa aqui, doutor, e quero a sua ajuda para nos ajudar nesse sentido. Verdade ou mito? Epilepsia é uma doença mental. Verdade ou mito? Não, é um mito. A epilepsia não é uma doença mental. Ela é uma doença de fundo orgânico bem estabelecido já. Ou seja, mas não é uma doença mental. É mais da parte neurológica. Exato. Não tem a ver com a parte mental, decorrente de algum problema mental que a pessoa possa ter. Não. Alguns doentes com doenças mentais podem ter epilepsia, mas essa vinculação é um mito. Vamos à próxima. Toda convulsão é sinal de epilepsia? Não necessariamente. Convulsões podem ocorrer por outros fatores. Por exemplo, em crianças com febre, elas podem vir a ter crises convulsivas. Isso não significa que elas sejam epiléticas. Então, isso aí não dá para generalizar. Não é possível generalizar. Suas características e por aí vai. Vamos à próxima. Essa é muito comum e acho que essa é a informação que é mais espalhada no Brasil inteiro quando a gente fala, e em outros lugares também, evidentemente, mas quando a gente fala sobre epilepsia. Que foi passada essa informação de geração para geração e as pessoas acreditam nisso. Durante uma crise convulsiva, deve-se segurar os braços e a língua da pessoa. Então, a gente tinha aquela informação de que tem que colocar o dedo dentro da boca, segurar, porque a pessoa pode engolir a própria língua e morrer sufocada. Tem algum fundamento essa informação, doutor? Não existe um fundamento para que se tome esse tipo de atitude. O que se deve fazer
na presença de uma pessoa em crise é proteger a cabeça, um travesseiro, uma toalha embaixo, proteger a cabeça, proteger os braços, as pernas, evitar que ela se machuque quando tem a convulsão, mas de maneira nenhuma tentar tirar a língua para fora ou segurar o queixo da pessoa. Não, isso é desnecessário, porque a crise convulsiva ocorre, dura alguns segundos, eventualmente alguns minutos, e depois ela passa na maioria das vezes. E procurar, quando perceber ali, procurar ajuda de alguém, num atendimento médico para a pessoa também, apesar da crise durar poucos minutos ou segundos, como o senhor disse, né? De maneira geral, não dá nem tempo né? de levar a pessoa a um hospital, etc. Existem casos onde as convulsões são repetidas. Daí sim, nessa situação, a intervenção médica é necessária. Mas, de maneira geral, a pessoa tem uma convulsão, essa convulsão dura alguns minutos, ela fica um pouco tonta depois, digamos, e recupera-se. Até porque para a pessoa que vai colocar o dedo na boca da outra, primeiro que é um ato que não é muito higiênico, né? Você está colocando a boca dentro de alguém e muitas vezes você nem conhece essa pessoa. E você pode se machucar também fazendo isso, né? Porque sim. a força da mordida, a pessoa está tendo uma convulsão, ela pode ferir os seus dedos. Né? Sim, com certeza, fere. Né? Fere sim. Então não é algo recomendável. Não é recomendável, não. Vamos à próxima aqui. A saliva durante uma convulsão pode transmitir a doença, porque ainda existem pessoas que acreditam nesses mitos que a doença é transmissível de uma para outra. E aí, doutor? Não, isso é um mito, não tem nenhum fundamento. Não. A saliva não transmite epilepsia. Pode ficar tranquilo quanto a isso. A próxima, o estresse é um fator desencadeador de crises de epilepsia. Pode acontecer, sim, pode acontecer. Não é o comum. Nós, vez por outra, encontramos pacientes que apresentam crises que imitam a epilepsia, não necessariamente que seja uma crise epilética. Certo. Mas tem esse componente aí de que muitas vezes a pessoa está tão nervosa em algum ambiente, daí ela pode desencadear, quem já tem o problema, né? Quem já tem o problema, quem já é um epilético, o estresse pode sim desencadear uma crise. Mas não que o estresse em si, numa pessoa que não seja epilética, desencadeie crise. Vamos à próxima aqui para o doutor Silvio comentar com a gente. Os pacientes com epilepsia não podem dirigir, também é uma informação muito divulgada, há muitos anos isso. Exato. Existem hoje determinações dos conselhos de trânsito no mundo todo, onde determinados critérios são utilizados para que esses pacientes possam dirigir. Isso varia um pouco de país para país, mas não é uma regra fundamental de que o epilético não possa dirigir. Pacientes com crises convulsivas controladas, com vários anos sem crises, é possível que esses pacientes são liberados para que esses pacientes dirijam. Né? Tá certo. E temos mais algumas informações aqui. Epilepsia tem tratamento, mas não tem cura. Isso é verdade ou é mito, doutor Silvio? De maneira geral, a epilepsia é uma doença controlável com medicação. Muitos pacientes ficam livres das crises durante muitos anos e, de repente, têm uma crise convulsiva. Então, a crise convulsiva, o objetivo principal do tratamento não é a cura, e sim o tratamento medicamentoso para que de maneira geral, medicamentoso, para que esse paciente possa ter uma vida normal, uma vida como todos nós temos. Em 70% dos casos, aproximadamente, né, que a medicação controla bem aí as aproximadamente crises, né? 70%, 80% dos casos, as crises são controladas com medicamento. No restante, esses 20%, 30% aí, como é o tratamento, que tipo de procedimento é indicado? Existem algumas cirurgias que se utilizam para controle dessas crises. Novamente eu friso, não é para cura dessas crises, mas sim para controle dessas crises. Existem pacientes que têm 30, 40 crises ao dia, o que torna a vida praticamente impossível. Sim. Então, para determinados casos, que é uma percentagem pequena, existe a possibilidade de cirurgia, sim. Bom, se você é de São Paulo e região, nesse próximo domingo agora, dia 31 de março, 9 da manhã, vai acontecer uma caminhada de conscientização do chamado Purple Day, né, que é esse dia de conscientização sobre a epilepsia.
E será na Avenida Paulista. A gente vê aí o convite, digamos assim, que está sendo divulgado, inclusive pelas redes sociais. Na Avenida Paulista, a partir das 9 da manhã, um evento gratuito para toda a família. Então, você que é de São Paulo, participe, né? Se envolva nessa atividade que é muito importante. A data é tão especial que no ano passado vários monumentos, e esse ano isso deve se repetir, vários monumentos importantes do país foram iluminados com a cor que marca o Dia Mundial de Conscientização da Epilepsia. Entre eles, a Ponte Estaiada, tá aí, você vê, em São Paulo, né, que é um importante monumento, ficou lindo, né, com essa cor roxa. O elevador Lacerda, em Salvador, tá aí para você, também fica sempre muito bonito, né, iluminado e com essa cor, lembrando aí o dia de conscientização. Congresso Nacional em Brasília também recebeu, ano passado, as cores roxas, né, o tom roxo aí para lembrar da conscientização sobre a epilepsia. E também temos essa linda imagem do Cristo Redentor, talvez aí o principal cartão postal do Brasil, iluminado na cor roxa, lembrando o Purple Day, ou o Dia Roxo, né, em português, falando sobre a conscientização da epilepsia. Conscientização que é muito importante, doutor, porque, como a gente disse, tem muito preconceito nisso e a cor também é uma referência importante, não é? Exato. Existem muitas campanhas que utilizam a cor. Parece que o apelo visual há uma ligação entre o evento e a cor. A gente lembra do Outubro Rosa, do Novembro Azul, do Maio Amarelo, de tantos outros meses que tem a referência. No começo as pessoas achavam que era até uma certa bobagem isso, todo mês tem uma cor, mas é que a cor realmente traz no nosso cérebro. Estamos aqui com um neurocirurgião que pode falar muito melhor disso, mas a cor também faz a gente lembrar melhor aí de alguns temas importantes e por isso esse dia roxo, digamos assim, não é um mês roxo, mas um dia roxo, o Purple Day, para conscientizar as pessoas sobre a epilepsia. Tem tratamento, dá para viver muito melhor sem esse problema se você tem uma pessoa que sofre com isso na família. Doutor Silvio, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Valeu demais. Muito obrigado. Valeu, doutor Silvio Machado.